Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. O programa onde eu trago convidados da área da saúde para levar informações preciosas para vocês. Para quem me acompanhou na semana passada, eu trouxe aqui o amigo e que eu chamo também de tio Ney, porque ele é tio do Giovanni Fernandes, cirurgião vascular, meu amigo, para falar sobre disfunção da articulação temporomandibular. E hoje, novamente, eu trago neste bloco do programa o meu amigo, cirurgião dentista, cirurgião bucomaxilofacial, especialista em implantodontia e implantodontia, eu tô trava-língua que se chama, e especialista em disfunção de articulação temporomandibular, Dr. Ney Fernandes. Bem-vindo ao nosso programa, novamente, tio Ney. Muito bom, obrigado. Rodrigo, obrigado de novo por me convidar aí para a gente completar essa nossa conversa, que eu acho, sim, tão importante, né? Porque nós estamos lidando com uma situação de qualidade de vida dos pacientes, né? A DTM, ela tem afetado muita gente, desde a época da pandemia, aliás, dos últimos anos para cá, né? É dado um valor maior ao estresse emocional e isso tem afetado muita gente com essa situação que o país vive, o mundo vive, tudo é muito louco, tudo é muito rápido e o ser humano não consegue ser tão rápido quanto a evolução da tecnologia e isso estressa muita gente. E aí provoca essas situações que a gente tinha conversado aí no encontro anterior, que é exatamente as dores, e essas dores, elas diminuem a qualidade de vida. Mas essas dores têm solução, né? Que bom que tem solução. Ainda bem que do ano 2000 para cá se evoluiu demais no tratamento da DTM e hoje a gente consegue com assertividade devolver qualidade de vida e tirar todas as dores do paciente. É evidente que nós não somos o dono da verdade, muitas vezes nós precisamos assim fazer uma equipe multidisciplinar, né? Nós precisamos, tem o otorrino na tua área que tem algumas coisas que trabalha-se junto, o fisioterapeuta, o hipnoterapeuta, o osteopata, o psicólogo, o psiquiatra. Tem uma situação assim, onde que alguns pacientes precisam de uma equipe multidisciplinar, mas a grande maioria das DTMs, eu posso dizer que nós, como cirurgiões dentistas, que entendemos da DTM, nós podemos resolver. E eu tenho, graças ao esforço, ao estudo e tudo, que nós temos devolvido qualidade de vida aos pacientes. Com um tratamento... Não tem, né, qualidade de vida com dor, né? Não Até existe. mesmo a dor do amor, que nem já riram de um programa anterior que eu fiz sobre dor, que a dor do amor, e a dor do amor é uma dor muito severa também. Essa dor do amor pode provocar DTM. Claro! Se ela provoca um fica estresse, te contraindo, te morde, exatamente. enfim. Mas sobre as dores não existe, né? Como ter uma abordagem somente focal numa articulação tão pequenininha, se tu não conseguir amplamente atuar nas causas que geraram aquela disfunção. Exato. E para não perder o foco, eu tenho que te cortar, porque quem não assistiu o programa anterior, vão falar, o que esses malucos estão falando de disfunção temporomandibular? Meus amigos, a articulação temporomandibular é a articulação, vou falar vulgarmente para quem entenda, da mandíbula, onde ela se encaixa aqui no crânio, onde os músculos fazem principalmente o papel da nossa mastigação, da nossa articulação da mandíbula, para que junto com a língua a gente produza com as pregas vocais e as musculaturas da faringe a fala. Exato. Ajudou, né? Correto. Perfeito. Tem que falar assim para a pessoa entender. Perfeito. Então, quando a gente fala da disfunção ou das alterações da articulação temporomandibular, a chamada DTM, que o meu amigo Ney gosta de diretamente falar, que ele é especialista nisso, agora vocês entendam que aqui os antigos, para não falar os velhos, Sim. falavam dos carrinhos. Nos carrinhos. Tô com dor nos carrinhos, porque aqui é as cadeiras, né? E aqui é os carrinhos. E falando em carrinho, agora deixando mais descontraído o assunto,
Tu sabes que faz tempo que eu não trabalho assim em SUS, mas algumas vezes quando eu estava no SUS lá do Hospital de Campo Bom, os caras esperavam chegar no outro dia, deixavam o paciente internado com diazepam para acalmar, para eu fazer a colocação de volta da articulação temporomandibular no lugar. Da luxação? Luxação, sem redução em idoso. O problema era o tempo que eles deixavam, a contração muscular que aquilo ali ficava, somente com anestesia geral, eu tive alguns casos, para conseguir recolocar. E faz muito tempo que eu não vejo. Tipo assim, muito tempo que eu falo, 8 a 10 anos. Tem seguido, tem seguido. Eu tenho atendido muito na Unimed lá de São Leopoldo, onde que eu mais atendo, seguidamente tem luxação temporomandibular. Esse é pela lacidão dos ligamentos que mantém essa articulação talvez pela idade ou por muitos anos errada, Exato. ou por falta de elementos dentários e hábitos e uma série de coisas, né? Pela própria modificação da estrutura da fossa mandibular, né? Ela pode ser mais rasa e aí você faz uma hiperexcursão, uma abertura demais da boca e a cabeça da mandíbula, ela ultrapassa o limite da abertura. Mas tem por desgaste também, né? Tem por desgaste. Mais por desgaste, eu acho, não? E é uma brincadeira, né? É raro, mas se vê muito. Se vê muito. E é doloroso. Aliás, dolorido. Sim. Dolorido, o paciente sofre. Mas depois que você faz a redução... Mas isso é uma boa pergunta, né? Qual a diferença do dolorido pro doloroso? Agora eu te peguei. Eu acho que o dolorido é dor forte. O doloroso é aquela sensação de dor, mas que não te incomoda tanto. Pelo menos eu entendo dessa maneira. O dolorido não, o dolorido te incomoda e te limita a fazer alguma coisa. Então essas dores da luxação temporomandibular, que é um dos problemas articulares da própria articulação, eles afetam e o paciente quando tem isso é muita dor, porque existe uma hiperextensão dos músculos elevadores e dos músculos propulsores da mandíbula, né? Que é aqueles que fazem abre e fecha a mandíbula. E esse músculo ele fica contraído demais, ele fica contraturado. O paciente, às vezes não consegue, tem que fazer remédio na veia, né? Eu até hoje eu nunca precisei fazer porque eu acho que eu atendo rápido. Sim, isso que eu falei, os caras deixavam de um dia para o outro, o idoso lá... tempo. Estava contraído e eu não conseguia reduzir de dor que eles tinham, de dor de urrar. Então não tinha. Mas é que a técnica, né, para fazer, ela tem que ser muito precisa. Por exemplo, o paciente nessa situação, o paciente tem que sentar totalmente ereto, com a cabeça bem apoiada na parede, mais baixo do que a gente. Geralmente eu faço isso de pé e eu realmente me posiciono para tracionar para baixo, para frente, para a parte para baixo, para frente. E para trás, para encaixar de novo a articulação. Mas é um movimento que, feito corretamente, se o paciente não tem luxado há muito tempo, é um procedimento que se faz em 2 segundos. Mas o resultado é fantástico, né? Sim, o cara alivia a dor na hora. Alivia a dor na hora. Tira a dor com a mão. Esse é o legítimo tirar a dor com a mão. Bota no lugar a articulação e tira a dor com a mão. Tira a dor com a mão. Viu? É uma rima. Só que esse é uma... Depois que o paciente tem uma luxação da articulação, o que ele precisa fazer? Ele precisa tratar essa articulação. Tipo um reforço também muscular, para que aquela cápsula ali não é a cápsula, mas que o côndilo não fique saindo do lugar que ele tem que estar. Dependendo da situação ali, dependendo de caso a caso, né? Aí a gente se pede uma ressonância magnética, pede uma tomografia da articulação, para ver como é que está a anatomia. Em alguns casos, o que a gente faz para ser mais simples, quando principalmente o paciente faz luxações recorrentes, né? Então seguidas, se pode fazer uma cirurgia para fazer uma a gente chama de eminectomia, que tira um pouquinho do tubérculo, né? Que é essa parte que fica mais aqui, a mandíbula ela faria esse movimento, ela vai e fica trancado aqui nessa posição. Tira um pouquinho para ela poder voltar. Então se tira um pouquinho, se corta esse osso e aí a mandíbula vai e volta e não luxa mais. Mas aí a cicatrização disso deve ser dolorida. Não, porque é uma incisão pequena que se faz bem no trago. Tira a cartilagem não tem dor? Não tem, a recuperação é bem tranquila. E isso, tirando um pouquinho mudando a articulação, com o passar dos anos, o paciente jovem não induz a uma artrose? Não, ele vai ter que continuar fazendo os movimentos normais, tem que incentivar a fazer o movimento normal da articulação. Que seria uma fisioterapia. Fisioterapia normal. Aí um bom fisioterapeuta, quem entende um pouquinho de articulação, ele consegue manter o paciente com os movimentos normais. Inclusive, pacientes com deslocamento de disco sem redução, que muitas vezes esse deslocamento impede uma abertura normal da boca, mesmo o paciente sem redução, ele pode ter uma vida totalmente normal.
principalmente se nós reduzirmos a carga, se esse paciente parar... De estresse. Estresse, hábitos parafuncionais, não mastigar chiclete... Comedor de unha, não mastigar chiclete, não apertar dente, ou seja... Tratar a apneia do sono. Também. A gente não falou. Aí, ó. Mas isso é importantíssimo. É isso aí. Tratar a apneia do sono é importantíssimo. O paciente tem que dormir bem. Que, aliás, é uma das situações, hoje que na medicina e odontologia estão muito focados nisso, que a qualidade da vida, da saúde do paciente, ela passa diretamente por uma boa qualidade do sono. Sim. Eu tenho estudado muito sobre a apneia do sono, que também nós fizemos um aparelho de avanço mandibular, que é um aparelho que digamos assim, uma opção a mais na área da terapia do sono, do ronco e da apneia. Eu uso isso para roncadores primários, tá? Com o nariz pérvio funcionante. O roncador primário tem bastante evolução com isso, mas aquele cara que tem apneia obstrutiva do sono, por exemplo, de grau moderado, cara, resolvendo o nariz e com o aparelho, tu pode trazer muitas vezes para leve, mas é difícil, né? Mas o paciente melhora a qualidade, porque na verdade esse aparelho que a odontologia está usando, que é o aparelho de avanço mandibular, ele é uma alternativa ao CPAP. Né? O CPAP é um excelente... o antes do CPAP. É o antes do CPAP. É o que eu falo sempre para o paciente, tu pode tentar, é um investimento. Porque tem os pacientes que não se adaptam ao CPAP, porque aquele aparelho, aquela máscara, aquele senhora. cano né, misturado ali, preso numa luz elétrica e tal, então assim, poxa, eu não quero isso daí, incomoda para dormir. Então o aparelho que a odontologia desenvolveu é exatamente para facilitar, porque você faz o quê? Você traz a mandíbula para frente, liberando as passagens a língua vem junto para frente. A língua vem... Tu conseguir trazer 1 centímetro, tu libera 1 centímetro de vazão de ar lá atrás. E melhora muito. Isso faz uma diferença muito. Faz. E consegue respirar bem e consegue... Inclusive, hoje, existe um aparelhinho que é um oxímetro que nós colocamos... Tenho, só que eu não estou aplicando no consultório para fazer o exame caseiro. E funciona. Eu comprei, eu tenho ele. E funciona. Só não estou propagando ainda para as pessoas, mas eu tenho ele lá. E vou te dizer, funciona que é uma maravilha. Faz 4 horas liga no mínimo. Celular, né? Isso, liga no celular, coloca, a gente... Eu sou credenciado pelo sistema. Somos agora, então. Eu também somos. Não precisa, não vamos fazer propaganda. Não estão pagando para a gente fazer propaganda. Então tá. Mas verdinho. É isso aí. Escritinho verdinho. Esse aí. E ele funciona bem, porque ele te dá um suporte bom da oxigenação, noção, né? da saturação, do ronco, que grava o ronco. Que grava o barulho no celular. Grava tudo e grava as apneias. Ele associa, né, o barulho com a medição ali, depois no aplicativo, do barulho do ronco, com a pausa do ronco, com a baixa da oxigenação. É inteligente. Porque daí... O dedal. É o dedal. Porque o que o paciente faz? Ele não precisa ir nessas clínicas para dormir, fica uma noite inteira. Mas não dá para comparar 100%, porque a polissonografia, principalmente assistida em laboratório, que até mesmo é filmado, é outra história. Nossos apoiadores vêm agora e voltamos em breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. O Centro Eco, referência em diagnósticos por imagem há mais de 40 anos, amplia o atendimento com uma nova unidade. Situada na rua Bento Gonçalves, 1759, no centro de Novo Hamburgo. Centro Eco, você confia no que a gente vê. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem.
Voltando dos nossos apoiadores aqui com o meu amigo Dr. Ney Fernandes, cirurgião bucomaxilofacial, especialista em implantes e das articulações temporomandibulares. Não vamos falar só da disfunção, porque quando o cara está bem, ele também tem que consultar contigo para seguir bem. Isso é bom. E no bloco anterior a gente quase que perdeu o assunto porque a gente entrou na apneia do sono e eu já cortei no intervalo e já voltamos para as disfunções temporomandibulares, onde nesse segundo bloco do programa vamos falar especificamente de tratamentos. E aqui eu vou abrir um leque agora que tu até vai achar engraçado. Vamos falar dos tratamentos. Claro que existe o multidisciplinar com terapeutas, psiquiatra, psicólogo, osteopata, fisioterapeuta, o cirurgião dentista, como tu no caso, pode ser ajuda do médico otorrino, mas vamos abrir as alternativas, entre aspas, medicamentosas ou alternativas. Então, a gente falou um pouco da cirurgia, que a gente tem que falar mais, eu acho, mas existem coisas antes disso, que além das terapias articulares, que a gente pode tocar no assunto sobre a oclusão, aparelhos ortodônticos, sobre laser terapia, que tá na moda, né? E não estou criticando, gente, está na moda. Tem bastante fonoaudiólogas aplicando. A fonoaudióloga é uma pessoa importante também, às vezes, para auxiliar. Com certeza. Temos as injeções em quadros mais agudos de glicocorticoides intracapsulares, que era uma técnica antiga. E atualmente temos a injeção de ácido hialurônico dentro da cápsula articular, como aquele gel consiga fazer o efeito amortecedor daquela articulação. Ele substitui, na verdade, o próprio líquido produzido na própria articulação, o líquido sinovial. E eu acho que daí tem mais a cirurgia. Eu acho que das terapias, eu acho que eu abordei todas aqui para ti, não? Nós temos assim, existe uma escala de complexidade de tratamento. Nós começamos sempre pelo menos, pelo mais simples. Nunca nós vamos... Para cirurgia direto? Não, absolutamente. E eu sei que tem profissionais... A não ser que o cara quebrou o côndilo lá, né? Daí outra conversa, é no trauma. Trauma é outra história. Quando a gente começa com pacientes com DTM, obrigatoriamente a gente começa assim, porque... nós consideramos que a DTM, ou a ATM, ela é soberana. Então, assim, vamos estabilizar essa articulação primeiro. Como é que a gente estabiliza? Existe um aparelho que não é plaquinha de bruxismo, nós temos que deixar isso bem claro. É tão feio falar plaquinha, né? Na verdade, o nome do nosso... Eu não uso com o meu aparelho, eu não chamo de placa, eu chamo de aparelho... Intraoral para tratamento... Aparelho de estabilização mio para quem... De músculo. É músculo, articular e postural. Ou seja, nós temos algo que é completo. Mas daí com esse nome todo já ficou mais caro, Ney. Não fica mais caro. Não. O preço vale pela qualidade de vida que o paciente vai ter. É verdade. Então, assim, é importante. Tirando a dor do paciente, olha, tudo é barato. Então, esse aparelho, o que ele faz? Ele obrigatoriamente nele, tem uma série de características que nós temos que respeitar, mas a principal deles, no aparelho, eu preciso devolver ao aparelho a mordida perfeita. Que eu falei com ortodontia. Ele quer organizar, não para mudar os dentes, mas o ajuste oclusal. Eu diria assim, se a gente vai... o paciente tem DTM, não é com a ortodontia que nós vamos tratar a DTM. A ortodontia é fundamental, espetacular, é uma ferramenta que o dentista tem, que é para estabilizar e colocar a mordida na posição correta. O ajuste oclusal também é fundamental. Oclusão e articulação são duas... Casamento. É um casamento, e que a gente não pode desprezar nenhuma e nem outra. Só para um parênteses, tem um professor chamado Jeffrey Ockerson, que ele há 50 anos estuda DTM, e ele diz assim, ó, todo o dentista que só dá valor à articulação, ele perde tanto quem só dá valor à oclusão. Vocês precisam dar valor aos dois, para os dois trabalharem juntos. E aí é que nós estabilizamos a articulação, nós deixamos a musculatura numa posição ideal, a articulação numa posição ideal, aí depois nós podemos fazer qualquer tratamento odontológico com a articulação estabilizada. Este seria o caminho original que deveríamos seguir sempre. A gente sabe que às vezes não consegue seguir porque está faltando, de repente, conhecimento para que isso aconteça. Então, o aparelho não é plaquinha de bruxismo, é um aparelho específico, que ele é parecido, mas ele tem algumas características diferentes. E ele vai fazer uma função quase que neuroestimulador.
que o paciente usando o meu aparelho, ele vai sempre se lembrar que ele tem DTM. E aí nós passamos, junto com o aparelho, uma série de orientações para que o paciente se conscientize diariamente para ele corrigir os hábitos que provocaram nele a sua DTM. E isso nós chamamos de um protocolo, né? É uma série que, para ter uma ideia, o protocolo para passar para o paciente demora 1 hora. Para passar todos os itens, explicar tudo direitinho. Porque o paciente merece, ele precisa saber o que é a DTM dele, o que causou a DTM. E no momento que ele identifica a sua DTM, as suas causas, ele vai mudar os seus hábitos diários. E aí, ele mudando os hábitos, tirando da sua vida aqueles fatores que proporcionaram a DTM, ele vai ter uma melhora. E esse acompanhamento inicial do nosso tratamento são 3 meses, que o paciente vai ter que fazer no mínimo 8 a 10 revisões do aparelho, porque no momento em que a mandíbula começa a se mover e a articulação se reposicionar, aquele aparelho que eu coloquei... já trabalhou, já não é mais o mesmo. Exatamente. Aí eu preciso ficar fazendo ajustes nesse aparelho para continuar sobre o aparelho uma oclusão perfeita, uma mordida perfeita. Mas existe assim, uma mordida perfeita até por aí, em alguns momentos, porque existe uma máxima nossa, diz assim, o paciente não deverá morder ou apertar sobre o aparelho. Porque se ele mordia sobre os dentes... Ele não pode morder o aparelho. Não pode morder no aparelho. Vai continuar contraindo a musculatura. Exatamente. Então, aí vem o protocolo de uma conscientização, que nós chamamos de consciência cognitiva, que o paciente precisa entender. Agora de manhã mesmo, uma paciente fazendo uma revisão, agora 11 horas da manhã, ela disse, faz 20 dias que ela está com o aparelho. Ela diz assim, mas estressada, é uma pessoa elétrica, ela nunca para, diz assim, doutor, eu já comecei a perceber o momento que eu aperto os dentes. Eu digo, agora o efeito está começando a fazer, por quê? Porque você está percebendo a sua causa da sua DTM. E aí consegue domar ela. Aí nós conseguimos mudar os hábitos parafuncionais. E esse é o segredo desse tratamento, onde que o paciente ele é tão importante quanto eu. Eu vou orientar o paciente, eu vou dizer para ele qual é o caminho a seguir, mas ele precisa seguir esse caminho. Ele tem que absorver essa informação. Tem que absorver, tem que fazer o protocolo. Como hábito de vida. Hábito de vida. Eu sempre digo, o meu protocolo são 2 folhas de ofício que digo, faça um quadro, emoldure e coloque na parede da sua casa, como fosse uma obra de arte. Tem dúvida? Vai lá e dá uma lida, para que não saia da sua consciência e que ele tenha consciência sempre, eu tive DTM, eu mudei, eu não quero voltar a tê-la. Mas então vou dar um conselho engraçado. Manda emoldurar e botar na parede do banheiro. Quando o cara vai no vaso sanitário, ele larga o celular, que é uma coisa que os caras fazem hoje, sujam todo o celular, e ele fica ali lendo as coisinhas dele. Isso não vai sair no vídeo. Mas é claro que vai. A gente não pode levar tratamento como coisa tão assim, ponta de faca. A gente tem que levar coisas leves para a vida. Então eu trouxe uma descontração aqui, que o cara vai lá no banheiro pensar na vida, já lê o que tem que fazer. Mais ou menos por aí. É uma dica para... Então eu vou dar 2 protocolos. Aí, ó, ou tu emoldura e bota na parede, ou tu bota na parede do banheiro. Eu vou fazer 2 protocolos. Um para botar na sala, outro para botar no banheiro. Provavelmente uma vez ao dia o cara vai lá. Nem que seja para tomar banho. Tá certo. Fiz o tio Ney rir. Aí eu consegui, aí eu mandei bem hoje. Eu fiz até para a gente cortar, porque a gente tem que seguir agora sobre... Falamos o aparelho, a mudança do estilo e tal. Agora a gente tem que falar sobre as outras coisas que também existem. Sobre as infusões de... vamos. E sobre a laser terapia, que é uma coisa que estão se falando muito hoje, né? Se usa. Ela tem efeitos. Existe, na verdade, a articulação, tu tem... Na verdade, assim, o Jeffrey Oxon falou lá no livro da última edição dele, disse assim, quando eu cheguei em 46 alternativas para tratar DTM, eu parei de pesquisar, não fui mais. Sim, porque vai enlouquecer, sempre vai ter uma nova. Mas aí que está o detalhe. Tu tem 46 ou 10 alternativas diferentes para tratar uma otite? Não. Não tem. E por que a DTM tem tantas alternativas? Porque várias não funcionam. Mas
E aí eu te pergunto, mas a minha funciona, a nossa que a gente está usando funciona. Então tu tem que trabalhar com a tua, que tem expertise para isso, pois e tocar a ficha nisso. Mas tem gente que, por exemplo, tem gente que usa acupuntura. Eu esqueci de falar, é verdade. Usa acupuntura, o mas resultado muscular. Assim. Outros que usam o laser ajuda, eu também uso o laser, em alguns momentos uso o laser para situações de dor de masseter temporal, tanto o laser é bom, ele ajuda bastante. Mas o mais importante eu tenho que tirar a causa do paciente. A causa é fundamental. Isso aí que tu falaste da causa bastante. Cara, como eles botam culpa e que não é a verdade. Porque tu tem disfunção temporomandibular e é por isso que tu tem zumbido. Não é bem assim que funciona. Talvez uma contração muscular, uma tensão do cara, aquela vida mais agitada, como tu falaste, a pessoa elétrica, e quando ela dá aquela paradinha, ela escuta, mas meu ouvido tá barulhento e tal, mas o cara já leva uma vida barulhenta, ele é agitado barulhentamente. Por exemplo, então, tem várias coisas a ser feitas para não dizer que é culpa da articulação temporomandibular. Né? Pois é, até hoje não se tem uma assertiva de onde que vem o zumbido. Por exemplo, eu gostaria de curar o meu. A maioria dos zumbidos estão relacionadas com perda auditiva. Pois é, eu gostaria... A grande maioria. Eu estou perdendo um pouquinho. Entendeu? Mas não é para esse programa de hoje. Mas então, senão nós vamos falar sobre zumbido, que também é um assunto tipo DTM. Dá conversa. Ixi. Dá conversa, sabe? Eu queria curar o meu, só tirar o meu. Eu vou deixar depois para ele aqui o telefone do meu consultório, já que ele não tem o pessoal. Daí ele marca lá e a gente começa a investigar. Tem hoje, sim, eu tenho ali no WhatsApp. Eu sei, eu estou mexendo. Tio Ney, nós estamos basicamente encerrando o programa já, e a gente não falou de injeção de ácido hialurônico, não falamos de cirurgia. Tá. Temos aí agora basicamente 1 minuto então, para terminar o programa, deixa para um novo momento, podemos falar de implantes e mais articulações. Tá. E deixe teus contatos aí, os agradecimentos se quiseres. Mas posso falar um pouquinho só sobre alguma alternativa? Muito bem. Esse tratamento que eu falei do uso do aparelho e protocolo, esse é o básico, é por aí que nós começamos. Mas vamos lá, o paciente tem dores e eu com esse aparelho, depois de 3 meses de tratamento, de acompanhamento, o paciente ainda relata algumas dores. Nós podemos fazer o uso da viscosuplementação, que é a injeção do ácido hialurônico dentro da articulação. Se a viscosuplementação ela não foi suficiente, nós partimos para a artrocentese, que é o quê? Uma lavagem da articulação, que são 2 agulhas que o soro fisiológico circula e ele vai limpando. E depois nós fizemos a viscosuplementação para completar a artrocentese. Se a artrocentese ainda não foi suficiente, nós podemos lançar mão da artroscopia, que é para fazer uma limpeza com vídeo, tudo dentro da articulação, que aí a artrocentese, já estamos começando a fazer o paciente a nível hospitalar. Cirúrgico. Artrocentese, a artroscopia e a discopexia, que seria o quê? A cirurgia para colocar o disco de novo sobre a cabeça da mandíbula. Se até aí, se é na discopexia ainda não adiantou, bom, quem sabe nós podemos usar o último recurso, seria a prótese articular. Mas esse degrau, ele tem cada vez menos, nós temos subido cada vez menos nele. Por quê? Se a gente consegue devolver qualidade de vida ao paciente, não vamos nada. Então, para nós, o lema nosso é, quanto menos eu agredir o paciente, agredir entre aspas, né? É melhor. O menos para nós é o mais. Suas considerações, Tio Ney? Muito bem. Doutor Rodrigo, obrigado aí pelo convite. Foi uma excelente conversa. Eu espero que eu tenha elucidado e tenha trazido um pouco das informações, que a DTM ela tem incomodado muita gente, dá para se dizer, principalmente as mulheres. Cerca de 80% acomete as mulheres e essas pessoas têm sofrido. Então, assim, eu digo, tem solução para isso. Nós podemos tratar a DTM com uma assertividade bastante grande. Pelo menos eu tenho inúmeros casos que eu consigo mostrar que o paciente tinha DTM há anos, 10, 15, 12, 8, 6, 7 anos, e o paciente, depois do tratamento de 3 meses, nós temos melhora. Dor zero. Teus contatos, quem quiser te procurar? São Leopoldo, Rua 1º de Março, bem perto da antiga prefeitura. Telefone para contato 3592-7140. Fico lá à disposição. Instagram? Tem que... Arroba? Não, Ney.Fernandes. Dr. Ney.Fernandes. Dr. Ney.Fernandes. Meus amigos, obrigado pela paciência. Mande suas dúvidas para que possamos cada dia mais enriquecer o programa. E lembrando
Saúde não é brinquedo. Até o próximo. Tchau, tchau. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê.